Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Está no ar o Sala de Imprensa. Aqui você fica bem informado sobre as discussões mais atuais do universo da comunicação e do jornalismo. E hoje a conversa vai ser bem instigante. Você, em algum momento, por acaso, já pensou que existe uma relação entre inteligência artificial, algoritmos e racismo? Pois é, essa relação não só existe, como já está trazendo graves problemas para a população negra, aumentando ainda mais o abismo racial existente na nossa sociedade. E para falar sobre esse tema importantíssimo, eu convidei o professor Paulo Vitor Melo, que é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, onde coordena o Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania, o CCDC. Ele também é professor da Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e investigador integrado do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, com uma pesquisa sobre tecnovigilância no espaço público. Seja bem-vindo, professor Paulo Vitor. Que bom a gente poder conversar aqui hoje sobre esse assunto que é muito, muito relevante para todo mundo, né? Obrigado, Isabela, você e toda a equipe da TV e Rádio Câmara Salvador pelo convite. É uma honra participar desse espaço. Ah, que bom. A gente queria começar um pouco, quero que você contextualize um pouco para quem está nos assistindo, né? Como é essa questão do racismo algorítmico, né? Algorítmico. Fala um pouquinho sobre esse conceito de racismo algorítmico para a gente entender um pouco sobre o que a gente vai conversar daqui para frente. Porque, rapidinho, antes de você começar, muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de que a gente está ali diante de uma máquina tal, que está fazendo as coisas de uma forma automatizada. Teoricamente, não tem vieses, né? E aí, como é que surge isso, essa questão do racismo? Então, Isabela, para falar de racismo algorítmico, penso que temos que falar de racismo e de algoritmos, né? Sim. Sobre racismo, eu parto sempre do seguinte entendimento. Ninguém acorda um belo dia de manhã, toma banho, toma o café da manhã, escova os dentes, sai de casa pensando, hoje eu vou ser racista. Hoje eu vou praticar um ato racista contra a primeira pessoa negra que eu encontrar. Ninguém faz isso, né? Mas a questão do racismo não está aí. Porque ainda que o racismo diga respeito às questões individuais, aos nossos comportamentos, às nossas práticas, vai além, porque tem a ver com a questão estrutural, uma questão coletiva, que estrutura as nossas relações sociais. Então, ainda que ninguém acorde e pense isto que eu falei, quando nós acordamos e saímos às ruas, nós devemos pensar por que a maioria das pessoas que dormem e passam a noite frio na rua são negras. Porque a maioria das pessoas que estão nas filas dos postos de saúde desde as 4 da manhã são negras. Porque a maioria das pessoas que passam fome no Brasil são negras. O racismo está localizado aí. Ou seja, não está localizado na minha decisão individual de praticar ou não praticar. Mas tem a ver com algo que estrutura as nossas relações. E os algoritmos, eles são, grosso modo, os algoritmos são um conjunto de regras e de ordenamentos que vão estruturar, processar e partilhar informações e dados, né? Criar categorias, criar classificações sociais. Então, quando falamos de racismo algorítmico, estamos falando de ordenamentos de dados e informações digitais que reforçam aquilo que eu falei, reforçam lugares de privilégios, lugares de opressão, lugares de que determinados grupos são humanos, determinados grupos são sub-humanos. E isso independe da nossa ação individual, né? Ou seja, ninguém quando vai programar um aplicativo, vai criar um aplicativo pensando, eu quero criar este aplicativo para que este aplicativo seja racista. Ninguém vai fazer isto. Então, Isabela, um exemplo foi uma deputada estadual, uma mulher negra do Rio de Janeiro, nascida na favela da Maré, em que a Microsoft lançou uma IA generativa que circulou, muita gente fez, e que era pedir imagens, quase que imagens criativas de si própria. Então, essa mulher negra colocou a seguinte descrição: mulher negra de cabelos afro, com roupas de estampa africana, num cenário de favela. Foi isso que ela pediu à inteligência artificial generativa da Microsoft. E a imagem que foi gerada foi de uma mulher negra num cenário de favela, mas segurando uma arma. Vejam, em momento nenhum ela falou arma na descrição da imagem que ela pediu. Então, por que uma inteligência artificial, ao uma pessoa pedir a descrição de uma mulher negra de cabelos afro, com roupas de estampa africana, e num cenário de favela, essa inteligência artificial generativa produzir uma imagem que, além disso que a pessoa pediu, coloca uma arma na mão desta mulher da imagem? Né? Por que isso acontece?
Quando a equipe de programadores da Microsoft foi produzir esta inteligência artificial, ninguém deve ter pensado, olha, um dia, quando pedirem uma imagem de alguém da favela, vamos colocar uma arma. Não, mas a inteligência artificial e os algoritmos se alimentam de bases de dados que têm a ver com os nossos repertórios sociais, com aquilo que circula em termos de discurso, com os nossos imaginários. Então, nós temos um imaginário social que se transforma em um imaginário sociotécnico de que favela é igual a violência, ou que favela é igual a crime. Então, os bancos de dados, quando são alimentados por esses imaginários, vão processar isso. Favela, então, violência, crime. Então, a arma surge. Né? Ou seja, o programador vai além da intenção do programador, né? Mas tem a ver com os nossos imaginários, com os nossos repertórios, com os nossos discursos, né? Com aquilo que está mesmo dentro de nós. Ou seja, se a tecnologia é produzida por nós, não é possível, na hora que eu vou programar uma tecnologia, pensar, não, aqui não serei eu e os meus vieses, ou os meus conceitos e preconceitos, e vou deixar isso tudo em casa e vou criar uma tecnologia. É por isso que a discussão do racismo algorítmico, assim como do racismo, vai para além de práticas individuais, mas tem a ver com questões mesmo coletivas. E aí tem um autor, o Tarcísio Silva, que é inclusive aqui da Bahia, que ele vai falar que existe uma chamada dupla opacidade, né? Ou seja, uma dupla, digamos, ausência de transparência. Primeiro, na ideia de que as tecnologias são neutras, então, como você comentou na introdução, né, na abertura, não haveria vieses, e a ideia de que racismo não é um problema social, de que os problemas sociais são de outra ordem, são porque, por exemplo, aquilo que eu falei no início, as pessoas que passam fome, em sua maioria são negras, quase que por um acaso. Não é? Quase que uma coincidência, né? Fruto do acaso, poderiam ser brancas, mas não são, não é? Não são. Então, assim, o algoritmo ele é racista porque nós somos racistas, então a gente acaba produzindo. Exatamente. Aquilo que nós vamos produzir de tecnologias, e veja, na verdade, tecnologias, em teoria, não é? As tecnologias, porque, por exemplo, uma bomba nuclear é uma tecnologia, ok? Sim. Mas uma bomba nuclear é difícil você pensar um uso positivo de uma bomba nuclear, não é? Sim. Você pode pensar um uso positivo de uma energia nuclear, ok? Mas uma bomba nuclear é difícil você pensar um uso positivo, né? Mas, em teoria, as tecnologias elas são produzidas para contribuir na resolução de problemas públicos, não é? Então, é difícil imaginar que alguém vai produzir uma tecnologia pensando, na verdade, em agravar um problema, não é? Mas, muitas vezes, esses problemas surgem porque, e aí eu acho que esse é um ponto sempre importante quando falamos de tecnologia, porque nós precisamos envolver as pessoas diretamente afetadas pelos problemas que as tecnologias querem resolver. Sim. Não é? Então, tecnologia não é uma questão só de programadores, de cientistas da computação, de engenheiros, mas é uma questão de toda a sociedade. Se nós, a todo momento, estamos, né, impactados e movidos pelas tecnologias, nós também devemos participar das discussões. Sim. Esse exemplo que você trouxe aí foi a deputada Renata Souza, né? Eu acompanhei assim, a discussão e eu vi que assim, quando ela denunciou, né, esse caso, essa geração de imagem com essa mulher com a arma, muita gente duvidou, né? Eu tentei aqui fazer a mesma coisa e não deu, você está mentindo, você quer lacrar, você quer aparecer e tal. E aí cai naquela coisa que você falou de, tipo assim, descredibilizar, questionando a existência disso. Tipo, não existe não, você tá louca, você tá inventando, porque o racismo é uma invenção, o racismo é mimimi, etc, etc. Então, existe também esse outro lado, né, de que existe o racismo, ele se manifesta, mas tem uma grande parcela da população que não vê isso como um problema e que não acredita que seja, de fato, uma manifestação racista. Tem uma pesquisa muito interessante já de algumas décadas feita aqui no Brasil, que era uma pesquisa que entrevistava as pessoas com 2 perguntas apenas. A primeira pergunta era, você acha que o Brasil é um país racista? As pessoas diziam sim. Então, acho que 93% das pessoas afirmaram que sim, o Brasil é um país racista. A segunda pergunta era, você é racista? E as pessoas diziam que não. Então, é quase que um crime perfeito, porque é um crime sem autores, né? Como é que é possível ter um crime sem alguém que pratica esse crime, né? Então, isso é muito curioso. E, na questão do racismo algorítmico, tem um outro exemplo que eu acho até mais emblemático disso que você fala, não é? Ou seja, a tecnologia ela é racista porque nós, enquanto sociedade racista, preconceituosa, etc., colocamos esses vieses na tecnologia. Foi uma
foi um caso também da Microsoft, um perfil de inteligência artificial que a Microsoft criou, chamado TEI, que o objetivo da TEI do TEI, deste perfil, era interagir com jovens no Twitter. Então, a Microsoft criou um perfil de inteligência artificial que interagia no Twitter com jovens, sobretudo entre 18 e 24 anos. E a ideia era ter conversas descontraídas com esses jovens. A grande questão é que em menos de 24 horas a Microsoft excluiu o perfil de TEI pelo seguinte motivo, porque TEI, em menos de um dia, se transformou em um perfil racista, misógino e xenófobo. Meu Deus. Uma pessoa chegou a perguntar assim, TEI, o Holocausto existiu? E a TEI disse, não, o Holocausto foi uma grande invenção. E tinha o emoji das palminhas. Vários comentários misóginos, que nem posso reproduzir aqui, vários comentários ofensivos contra pessoas negras, contra mulheres, etc. Então, vejam, a Microsoft criou um perfil de inteligência artificial que em 24 horas viu que deu errado. E deu errado porque aquele perfil que foi criado e o processo de aprendizagem de máquina conseguiu aprender, a partir de códigos e informações disponibilizadas por nós, seres humanos, uma série de preconceitos. O Twitter é uma terra sem lei, né? Era, né? Não sei como é que tá hoje, depois que virou X. Porque, assim, você tinha de tudo no Twitter. Então, rapidamente, ele conseguiu absorver essas aberrações. E como é, aqui no Nordeste, não sei, Claro, fora do Nordeste tem um engajamento maior, mas aqui na Bahia, não vou nem falar Nordeste, eu acho que ainda é pouco o engajamento no Twitter, assim. Então, algumas coisas passam meio que despercebidas, mas tipo Sudeste e São Paulo, que as pessoas usam muito, Rio de Janeiro, você consegue já estabelecer discussões, né, muito avançadas, que eu acho que aqui na Bahia ainda está engatinhando, me corrija se eu estiver errada. A gente não é uma rede social que pegou muito, é mais uma rede social de jornalista mesmo aqui no... Sim, mais de nicho. E aqui as pessoas não conseguem problematizar tanto porque não tem esse conhecimento, mas é uma rede social altamente proliferadora de preconceitos, né? Então, gerou esse... Veja, Isabela, eu acho que quando nós falamos de... a discussão sobre tecnologia, muitas vezes é feita de um modo que afasta as pessoas. Nós estudamos jornalismo, né, e eu costumo dizer que, por exemplo, o jornalismo econômico. Né, o jornalismo econômico ele tem toda uma linguagem que muitas vezes afasta o cidadão comum. Não é? E tudo aquilo que está sendo falado sobre jornalismo econômico impacta no nosso dia a dia, impacta no preço dos alimentos, impacta no preço do transporte público, etc. Tecnologia é a mesma coisa. Quando ouvirmos falar em qualquer discussão sobre tecnologia, vai afetar as nossas vidas no cotidiano, no dia a dia. Né? Então, por exemplo, mas eu gosto às vezes de tentar trazer esses temas da tecnologia mais para trazer exemplos fora da tecnologia. Então, por exemplo, uma criança, e nós temos visto isso muito em estádios de futebol recentemente, tanto no Brasil quanto nos países aqui da América do Sul, uma criança que vai para um estádio e faz gestos racistas para a torcida do time adversário. Esta criança aprendeu, ok? Sim. Ela aprendeu aquele gesto. Ela aprendeu que aquele gesto é uma forma de ofender o outro. Ela não nasceu sabendo aquilo. Né? Alguém disse para ela, não diretamente, porque este é o ponto. Ninguém disse assim para a criança, olha, filho, vai no estádio e faz um gesto assim, imitando um macaco, porque este gesto você vai ofender o outro. Ninguém faz isso, não é? Mas aquela criança aprendeu. Ela aprendeu com algum repertório, provavelmente de algum adulto ou de alguns adultos que ela viu. Então ela aprendeu com os discursos, ela aprendeu com os imaginários, ela aprendeu com os repertórios dos outros. É a mesma coisa com a tecnologia. Né? Ou seja, quando eu vou criar tecnologia, eu não programo e digo, olha, vai ser desta forma. Por exemplo, em alguns países isso já é mais comum até do que aqui no Brasil, que são os carros que funcionam sem um motorista humano. Sim. Né? Esses carros... Já tem uma pesquisa que mostra que eles, em algumas pistas no período noturno, a probabilidade de por exemplo, uma pessoa, digamos que uma pessoa vai passar na faixa de pedestre e não vê que o sinal está aberto. Então, a probabilidade de um carro como este, que não é conduzido por um ser humano, atropelar uma pessoa negra é 10 vezes mais do que atropelar uma pessoa branca. Gente. Porque os sistemas de iluminação daquele carro não conseguem detectar que uma pessoa humana está a uma certa distância que representa um perigo, assim como se detectar que é uma pessoa negra. Ou seja, por que isto? Não é porque a pessoa que programou o carro pensou e desejou isto, não é? Porque se pensou e desejou, aí já é um problema ainda mais grave, né? Mas é que os bancos de dados que formam
né, todas as construções de códigos que formam essas tecnologias não estão preparadas, e para mim este é o principal ponto, para dar conta da complexidade que é o ser humano. Sim. Tem um padrão ali, que é o padrão... Para não ficarmos aqui pensando que é uma questão da população negra apenas, é uma questão da população negra no Brasil, porque o Brasil é um país, né, que tem essa diversidade racial mais forte. Mas, por exemplo, um aplicativo para selfies que era um aplicativo que... Porque é algo que é muito comum, muitas vezes, quando a pessoa vai tirar uma selfie, às vezes a própria pessoa fechar os olhos, né? Sim. Então, um aplicativo que era construído e que, no momento em que você apertava o disparador da câmera, mesmo que você fechasse os olhos, os seus olhos continuavam abertos na selfie. Sim. Qual é a grande questão? É que pessoas asiáticas não conseguiam utilizar este aplicativo, porque o aplicativo identificava que, na verdade, a pessoa, quando ligava a câmera, já estava com os olhos fechados. Meu Deus! Vejam, ou seja, não consegue dar conta do que é a diversidade que existe entre nós, né? Só já para te passar um outro exemplo, foi um jogador de basquete do Reino Unido. Ele foi renovar o passaporte dele no aeroporto, um dos aeroportos de Londres, e a moça do aeroporto estava aqui no computador e aquele momento em que tem que tirar uma fotografia, né? Tinha a câmera aqui, e ela dizia para ele, sem olhar para ele, dizia para ele, não, mas não pode ser com a boca aberta, dizia para ele, né? Tem que estar com a boca fechada. E o rapaz estava com a boca fechada, a questão é que os lábios dele são lábios, digamos, mais grossos do que a média. Sim. Ou seja, só que a câmera estava detectando, e essa informação que chegava para a atendente, que ele estava com a boca aberta, quando não estava. Meu Deus. Então é isso, o que esses bancos de dados, bases de dados, né, passam para essas máquinas é um padrão de ser humano. E esse padrão é branco. Sim, sim. Ocidental. É um padrão de ser humano. Isso aí tem toda uma literatura que vai falar sobre isso. Né? Tem autores, por exemplo, como Francis Fanon, tem o Aimé Césaire, que vão falar sobre a ideia do homem universal. Sim. A ideia de que o universal, né? O que é universal? O universal é um homem branco ocidental. Tudo que não é homem branco ocidental não é universal. É o outro. Né? É o outro, né? E nesse outro, as tecnologias, elas sempre têm vitimizado mais este outro, né? Mas isto, Isabela, volto aqui, pensar um exemplo fora da tecnologia, fora do digital, para pensarmos a tecnologia. Porque eu sempre costumo dizer que, na verdade, por exemplo, todos nós temos algoritmos, né? Quando nós definimos o que é bom e o que é ruim, o que é bonito e o que é feio, são construções algorítmicas que nós chamamos, são classificações. Ou seja, por que eu digo que alguém é bonito? Porque eu tenho ali repertórios e eu tenho imaginários que ninguém me disse, fulano é bonito. Mas eu digo, não, tal pessoa é bonita. Por que eu digo que tal pessoa é bonita? Porque eu tenho ali algumas classificações que eu organizo na minha mente e chego à conclusão, tal pessoa para mim é bonita. Tanto é que a mesma pessoa que para mim é bonita pode não ser para outra. Por quê? Porque cada pessoa tem seus algoritmos próprios, né? Tem seus sistemas próprios. Mas vou pensar um exemplo fora das tecnologias digitais. O Michael B. Jordan, que é um ator estadunidense, ator de Hollywood, um dos homens, sei lá, mais ricos do mundo, etc., tido como um dos mais bonitos do mundo, enfim, tal. O Michael B. Jordan, porque uma tecnologia, não digital, mas uma tecnologia que nós temos nas delegacias brasileiras é o reconhecimento fotográfico, não é? Sim. Você foi lá, foi vítima de um crime, você vai lá e fala, olha, a pessoa era assim, assada, etc. Tem 3 formas, né? Ou o agente policial vai fazer um desenho daquela pessoa para tentar chegar até aquela pessoa, ou você vai ter aquele reconhecimento, né, no vidro em que coloca ali 5 suspeitos e você identifica, ou o reconhecimento fotográfico, que você chega na delegacia, é aberto um banco de fotografias em que você pode dizer qual foi a pessoa que te cometeu o crime contra você. No banco de fotografias de uma delegacia do Ceará, tinha uma fotografia do Michael B. Jordan. Um ator dos Estados Unidos, um dos homens mais ricos do mundo, que eu acho que nunca nem esteve no Ceará, não sei. Não sei. E a fotografia dele foi parar ali. Por que a fotografia deste rapaz foi parar ali? Por acaso ele é negro? Ele é negro. Né? Ou seja, mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, etc., mas ele é negro. Eu costumo dizer que tem um ditado que a gente, uma expressão que a gente usa muito aqui em Salvador, também se usa muito,
já ouvi muito da minha família, etc., aquela ideia de que todo preto se parece. Sim. Essa expressão todo preto se parece é justamente esta expressão que é a base do racismo. Porque é justamente porque todo preto se parece que um Michael B. Jordan, que talvez nunca esteve no Ceará, tem a sua fotografia num banco de suspeitos do Ceará. Gente, meu Deus, é surreal assim, a gente imaginar que uma coisa desse tipo pode acontecer. Então agora você acabou de entrar num assunto que eu queria abordar também com você, que você estuda tecnovigilância. Isso tem tudo a ver com algoritmos também, né? Tem a ver com a forma como a base de dados, de imagens de pessoas é formada, é criada e gera um arquivo, né? Para poder identificar pessoas que cometeram crimes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que significa numa sociedade como a nossa, que é extremamente racista, você colocar todas as expectativas de uma população num sistema de tecnovigilância para resolver os nossos problemas de segurança. Veja, essa é uma questão super importante, Isabela. Antes até de falar da segurança em si, vou pensar a questão da tecnologia para resolver os nossos problemas, assim, digamos. Eu estava em São Paulo esse dia, cheguei ontem, na verdade, de São Paulo. Em São Paulo tem um trânsito terrível. Salvador está chegando lá, né? Salvador está querendo chegar ao nível São Paulo. Mas São Paulo tem um trânsito terrível. E São Paulo tem um trânsito terrível que não resolve, né? Assim, há anos que eu vou a São Paulo e sempre que eu vou eu já quero voltar. Assim que eu desço no aeroporto eu quero sair de São Paulo, pelo trânsito. Mas entra a prefeitura, sai a prefeitura em São Paulo, é criado um aplicativo para que você, cidadão paulistano, possa saber o horário que tem menos engarrafamento. Então, por exemplo, você trabalha até às 18. E aí você entra no aplicativo e olha e diz, não, agora está engarrafado. Então o que é que você faz? Você fica, aí você olha e pensa, não, às 19 já está bom o trânsito, posso ir para casa sossegado, vou sentado do início ao fim da minha viagem, etc. Então o que é que você faz? Ou você, alternativa A, encara o trânsito às 18 horas e se estressa, chega em casa cansado, etc, tal. Ou você espera ali 1 hora no trabalho e aí trabalha um pouquinho mais. De graça. Ou fica nas redes sociais, ou fica tomando um café, ou qualquer outra coisa. E resolve sair às 19. E às 19 você pega menos trânsito. Você vai sentado, você vai no ônibus que tem ar-condicionado, diferente do às 18, etc. O aplicativo que te deu essa informação fez você resolver o seu problema, mas o problema do engarrafamento continua. É uma solução individual. É uma solução individual para um problema que é coletivo. Então, percebe qual é o problema dessas tecnologias quase que como salvação? É que elas são para resolver os nossos problemas individuais. Então, eu deixo de me importar com a pessoa que pega o ônibus às 18, porque, olha, não, o aplicativo aqui diz que é melhor eu ir às 19. Então, este para mim é o primeiro problema. É o problema de pensar que a tecnologia, ela por si só, vai dar conta de resolver problemas que são complexos, né? Aí vem a questão da segurança pública. A segurança pública é uma área em que isto está muito enraizado. Por quê? Porque nós temos um problema sério de violência urbana no Brasil. Nesse ponto, eu até falei que no trânsito Salvador está chegando a São Paulo, na violência urbana está ali, né? Salvador, Rio, São Paulo, etc. Né? Você sabe que eu estou morando fora do Brasil um tempo e esse período que eu aqui estou, confesso que me dá muita tristeza, sentimento de tristeza mesmo, quando eu assisto telejornal. Porque, quando eu tenho contato com as notícias, porque é sempre muita notícia de violência. Então, eu sou de um bairro aqui, que é a Ribeira, que é um bairro que há alguns anos, quando eu era criança e adolescente, violência urbana na Ribeira não era uma coisa comum como é hoje. Então, nós temos um problema sério de violência urbana no Brasil. Isto é fato, né? A grande questão é, quais são as causas da violência? E aí, quando nós pensamos tecnovigilância, nós não vamos para as causas, nós vamos achar que a tecnologia vai resolver a violência. Mas a violência, ela sempre tem causas, ninguém... Aí talvez entre também o meu lado de acreditar na humanidade, mas ninguém nasce violento ou ninguém é violento porque quer. Né? A violência, ela surge com várias causas. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde mental, aprendizagem, assim como as tecnologias aprendem, as pessoas também aprendem a ser violentas,
Muitas vezes as pessoas passam a aprender e acham que a violência é o caminho para resolver seus conflitos. O status, que de certa forma a violência, para quem pratica e para quem lidera grupos violentos, também dá, por exemplo, né? Uma falta de estrutura da sociedade também, que coloca os valores em coisas que não deve colocar. Exatamente. Então, a minha pergunta é possível resolver esse problema de violência urbana só olhando para a segurança pública? Ou é preciso olhar para a educação, é preciso olhar para o trabalho, para o emprego, para a saúde, para as condições de moradia, para o saneamento básico, etc. E aí, o que a tecnovigilância é, grosso modo? É trazer as tecnologias apenas para a área da segurança pública. Então, instala mais câmeras, coloca mais câmeras, porque aí as pessoas, os bandidos não vão roubar. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a casa mais vigiada do Brasil é o Big Brother, né? Eles, inclusive, dizem a casa mais vigiada do Brasil. E nós, edição a edição do Big Brother, temos pessoas que, por exemplo, já teve caso de homem que passou a mão nas partes íntimas de uma mulher. Sim. O rapaz está na casa mais vigiada do Brasil. Tem câmera por todos os lados que capta vídeo e capta áudio. E ainda assim, com todas as câmeras sendo assistido por todo o Brasil, o homem vai e passa a mão nas partes íntimas de uma mulher sem o consentimento desta mulher. Ou seja, as câmeras não inibiram. Ele quis fazer aquilo e ele fez aquilo e pronto. Né? Ou seja, mais câmeras nas ruas podem dar uma sensação de segurança para quem não vai praticar um crime. Agora, eu penso que para quem tem a intencionalidade de praticar o crime, a câmera ela talvez não tire essa intenção. Talvez a pessoa, por exemplo, pratique o crime em outro local. Sim. Vou dar um exemplo aqui de dados da pesquisa que eu tenho feito lá em Portugal. Eu entrevistei uma presidente da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia é como se fosse uma espécie de uma prefeitura de um bairro, né? Sim, sim. Que em Portugal tem essa estrutura, essa unidade administrativa, Junta de Freguesia. Quase que o executivo do bairro. E eu perguntei para ela, falei, senhora, vocês têm dados que confirmem que depois que as câmeras de videovigilância foram instaladas neste bairro, a criminalidade diminuiu? Ela diz, olha, não conseguimos identificar que diminuiu no geral. Pode ter diminuído aqui, neste bairro, mas provavelmente migrou para outro, porque no bairro vizinho aumentou a estatística. Então, ou seja, a câmera talvez não iniba o crime, talvez iniba o local em que o crime vai ser cometido, mas o crime ele vai continuar a ser cometido. Então, minha pergunta é, nós vamos instalar câmeras em todos os lugares, quase que uma briga de gato e rato? Então, o crime está aqui, vem a câmera. O crime sai, vai para aqui, a câmera vai para outro lugar. Não vai dar conta, a violência vai continuar, né? Então, este para mim é o principal problema da tecnovigilância, né? É que não vai às causas do problema, vai ao problema e tenta resolver o problema pelo problema sem ir às causas, né? Mas se o problema ele tem causas, o problema vai continuar sendo produzido. Sim. E fora a lógica punitivista, né? Porque assim, não se pensa em, como você falou, resolver as causas para evitar que se aconteça esse problema. Não, se pensa em punir, vigiar e punir aquela pessoa que está cometendo um crime. E que também isso não faz com que a criminalidade reduza, né? Porque se fizesse, já teríamos uma criminalidade reduzida há muito tempo, porque a gente tem um Estado extremamente punitivista, mas seletivamente punitivista. Exato, né? exatamente. Então, eu estava aqui pegando a cola para lembrar o nome do rapaz, o João Antônio. João Antônio é um personal trainer de Aracaju. Ele tem 23 anos e ele é torcedor do Confiança. É um dos principais times do futebol sergipano. E na final do Campeonato Sergipano deste ano, o João Antônio estava na torcida do Confiança dentro do estádio Batistão, principal estádio de futebol de Sergipe. E no intervalo da partida, na final, imaginem, eu não sei qual é seu nível de paixão por futebol. O meu é altíssimo, né? Mas eu sempre pego esses casos também para pensar, e se fosse eu, né? Acho que nos ajuda a ter mais empatia. Mas o João Antônio estava na torcida do Confiança, na final do Campeonato Sergipano de Futebol, no intervalo da partida, no meio da torcida, quando chegam 4 policiais e o abordam e dizem, o senhor precisa ir conosco. Assim,
E ele diz, o porquê? Não, porque as câmeras de reconhecimento facial, na entrada do estádio, identificaram que o senhor é suspeito de um crime. Vejam, nós sabemos que reagir a um comando da polícia pode ser problemático. Então ele falou, olha, nunca cometi nenhum crime e tal, mas vou. E foi. Os policiais o levaram por dentro, era intervalo da partida, então os policiais o retiraram da torcida e o levaram, atravessaram todo o campo, todo o gramado com ele. O estádio cheio, final do campeonato. Então imagina a situação que é você sair de casa para assistir o seu time do coração, a polícia lhe aborda no intervalo da partida e lhe conduz por dentro do gramado com o estádio cheio. Imagina o que é isto. Imagina o nível desse constrangimento. Quando chega a unidade policial perto do estádio, dizem, não, desculpa, não era o senhor que nós estávamos procurando. Foi um erro das câmeras de reconhecimento facial. O governador de Sergipe, isso tudo é muito público, tem notícia sobre isso, o Twitter do governador de Sergipe, ele pediu desculpas ao João Antônio e à família, mas desculpa, com toda a redundância, não tem desculpa que desculpe isto. Né? Imagina o que é essa pessoa passar por esse constrangimento. Né? Ou seja, por uma câmera de reconhecimento facial que o identificou equivocadamente. Aqui em Salvador já aconteceu. Um rapaz foi vigiado, isso que você falou de vigiar e punir, ele foi vigiado, não lembro por quantas estações do metrô, por câmeras de reconhecimento facial, então ele estava sendo monitorado do trabalho até em casa, e quando ele desceu numa estação do metrô, não lembro agora qual, os policiais o abordaram e disseram que ele era suspeito de algum crime, etc. Tal. Poucas horas depois, ele não era quem era procurado. Então, veja, eu sei que todos os gestores, quando compram essas tecnologias e aplicam na segurança pública, eu não quero acreditar que um gestor público quer uma tecnologia para apenas gastar dinheiro e prejudicar a vida das pessoas. Né? Não acredito que o governador de Sergipe e o comandante da Polícia Militar de Sergipe, quando colocaram o reconhecimento facial, quiseram pegar o João Antônio por engano, etc. Ou seja, a questão não é esta. Então, a ideia é mesmo sair do individual e pensar o que essas tecnologias estão servindo para a sociedade e o que elas estão causando de problemas à sociedade. Porque foi o João Antônio, poderia ser eu, na torcida do Bahia, por exemplo. Agora, uma coisa que você está falando aí, eu estou pensando, uma coisa muito sutil, assim, sutil entre aspas, né? Mas que esses gestores não costumam pensar. Por que você pensa aí? Poderia ser eu. Por que você pensa isso? Porque você também é negro. Quem está na gestão da maioria dos estados, das cidades, são pessoas negras? Exato. Pensam dessa forma? Poderia ser meu filho? Porque pessoas brancas dificilmente passam por essa questão. E aí, isso é muito curioso porque, veja, por exemplo, aquelas câmeras corporais nos policiais, né? Que é toda uma discussão hoje no Brasil. Teve um rapaz que recentemente atropelou e matou uma pessoa, o rapaz lá do Porsche, que eu nem sei o nome, né? Em São Paulo, não foi? O Poxa, do Porsche. Eu não me lembro desse. Eu lembro que teve esse caso, mas não lembro exatamente o lugar. Mas a gente pode pesquisar aqui. Pronto, esse é o rapaz do Porsche, que é um rapaz branco, rico, já tem um Porsche, já não né? Ok. Mas um rapaz branco de família rica de São Paulo. Atropelou e matou uma pessoa. Foi preso ali em flagrante. E o policial militar estava com a câmera corporal. E a câmera corporal mostra claramente, isso não é o bafômetro, não é? Mas mostra claramente que aquele rapaz que atropelou e matou uma pessoa estava alcoolizado. Sim. Nem esta prova serviu para incriminar o rapaz. Uma câmera mostrando ali. Mostrando que ele estava comprovadamente embriagado. E não se pode dirigir embriagado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Né? É crime. Foi em São Paulo mesmo. Mas ele estava ali pela câmera e os advogados dele conseguiram que as imagens da câmera não fossem utilizadas no processo, porque ele não havia sido informado de que o policial estava com a câmera ligada. Meu Deus. Ou seja, a questão não é a tecnologia e o seu fim, né? A questão e aí é o ponto que você coloca, quais são as relações de poder que nós temos no Brasil. Então, quem é que pode
mesmo tendo uma câmera mostrando que está embriagado, conseguir tirar o registro dessa câmera do processo. Uma pessoa branca. E quem não tem o direito disto. Vou dar aqui um outro exemplo, agora não me recordo o nome, mas de um senhor do Piauí, 52 anos, mora na cidade do interior do Piauí, e um belo dia ele acorda com a polícia batendo na porta da sua casa, porque ele era suspeito de ter cometido um crime em Taguatinga, no Distrito Federal. E este rapaz disse que, na verdade, nunca teve no Distrito Federal. E era suspeito de ter cometido um crime lá, sem nunca ter ido. Mas o rosto dele foi identificado nas câmeras, nos bancos de dados de reconhecimento facial, cruzados da Polícia do Distrito Federal com polícias de outras partes do país, e a similaridade do rosto deu a maior de todo o Brasil com a dele. Então ele é a mais de 700 quilômetros do local em que o crime foi praticado. Foram buscá-lo e não era ele. José Domingos Leitão. Também é um caso muito público, etc. Então, Isabela, veja, é claro que eu quero que os problemas de segurança sejam resolvidos, né? Eu não moro em Salvador, mas minha avó mora em Salvador, minha família está toda em Salvador, eu quero que Salvador seja uma cidade mesmo muito segura, né? Mas eu não quero que as pessoas passem por isto, por essa situação de constrangimento, de violência, né? De violência psicológica. Imagina como era um domingo esse jogo no Batistão, em Sergipe. Imagina como é a segunda-feira para este rapaz, para ele ir trabalhar. Como é que vai trabalhar desta forma? Né? Ok, o governador pede desculpas. É um gesto quase que obrigatório, né? Pedir desculpas ao rapaz e à família. Mas como é que ele fica? Pois é. É um tema muito... Gente, é muito denso isso aí. Eu queria pedir um intervalo rapidinho para a gente tomar um fôlego, mas eu quero continuar essa questão da tecnovigilância, das câmeras de reconhecimento. A gente vai continuar esse bate-papo e você que está aí nos acompanhando, só um minutinho, segura só um minutinho que a gente já volta com o professor Paulo Vitor Melo, doutor em comunicação, que está falando com a gente hoje sobre algoritmos, inteligência artificial e racismo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Sala de Imprensa. Hoje a gente está conversando com o professor Paulo Vitor Melo, que é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA. E a gente está batendo um papo aqui hoje sobre algoritmos, inteligência artificial e racismo. O professor Paulo Vitor, ele tem faz uma pesquisa sobre tecnovigilância no espaço público. A gente terminou o primeiro bloco falando justamente sobre isso, né, professor? Você citou vários exemplos aqui que deram errado, né? Essa infalibilidade da máquina de reconhecer rostos de bandidos, ela teve diversas falhas, né, em vários momentos e prejudicando a vida de diversas pessoas. Eu não sei, assim, se o alcance dessas falhas ele é tão grande quanto o alcance das notícias de eficiência disso, né? E a cada ano, eu tenho a impressão que não. Que diversos casos que você citou aí eu nem conhecia. E eu sou uma pessoa que acompanha notícias, né? Então, muitos que você falou eu não estava sabendo. Ao contrário da celebração que se faz em torno dessa questão do reconhecimento facial, que é mais uma forma de você ficar seguro no espaço. Inclusive, quando a gente teve aqui em 2019, o primeiro carnaval com essa tecnologia de reconhecimento facial, isso foi celebrado em todos os veículos de comunicação. Jornalistas falando, esse ano Salvador está com reconhecimento facial e tal. Inclusive, prendeu um rapaz, não foi? Sim. Nesse ano. E aí, o senhor já falou aqui no primeiro bloco das diversas falhas, dos diversos problemas que esse sistema tem, né? Principalmente com as pessoas negras. Mas ano após ano, nas eleições, a gente sempre vê os candidatos a prefeito, a governador, trazendo isso como uma proposta de ampliação. É sempre tipo uma carta na manga, assim, para você ganhar voto. Olha, para a segurança, eu tenho, além disso, eu tenho câmeras, vamos aumentar as câmeras de vigilância, vamos ampliar o sistema de reconhecimento facial na cidade, tal, tal, tal. Assim, por que o senhor acha que isso não cai em desuso, mesmo com todos esses erros, essas falhas, que certamente esses gestores, esses candidatos sabem? Por que não se repensa isso e traz uma outra proposta para a população? É uma questão meramente eleitoreira, você trazer isso como uma vantagem? É má fé, porque você não tem peito para resolver, de fato, aquele problema da segurança pública? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que são duas questões, Isabela. Primeiro, que sustenta esse discurso, é que todo mundo quer viver seguro. Sim. Todo mundo quer viver protegido. Não é?
Então, se eu tenho um discurso público que está nos candidatos ou nos políticos eleitos, que está nos meios de comunicação, que diz que há uma eficiência no uso dessas tecnologias para a nossa segurança, isso é ótimo, né? Sim. Porque se o crime está alto, eu quero viver seguro, eu quero viver protegido. Então, se as câmeras vão ajudar a me proteger, que venham mais câmeras. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que a política, isto é no Brasil, mas isto é em vários outros países, a política institucional, essa política eleitoral, ela é completamente apartada da população, né? Há um descompasso entre política institucional e vida real. Sim, Né? sim. Então, as pessoas pouco se interessam em saber se aquela proposta tem mesmo viabilidade, se aquilo que está sendo dito tem mesmo eficácia. Ou seja, quando o político está dizendo que vai instalar mais câmeras de vigilância, de reconhecimento facial, eu consigo procurar saber se aquilo funciona mesmo? Quanto é que vai ser investido daquilo ali? Quais vão ser as empresas que vão vender a tecnologia? Quais são os dados meus que vão ser capturados? Para onde é que esses dados vão? Então, veja, as pessoas, na verdade, nem têm tempo, né? Todo mundo precisa dar conta de colocar o feijão com arroz na mesa. Então, se eu preciso colocar o feijão com arroz na mesa, eu não vou ter nem tempo para pensar que tal proposta de tal candidato é inviável, é ineficaz, né? Então, eu atribuo muito a essas duas características, né? Essa ideia, essas duas nuances, essa ideia de que é para proteger as pessoas, né? E aí eu não coloco como má fé, etc., mas eu coloco mesmo... Eu acho que é um problema de uma ordem maior, Isabela, que é a ideia de que as tecnologias, por si só, ajudam a resolver os nossos problemas, né? Então, hoje tudo é muito... Olha, eu estou em casa às 11 da noite, eu tenho fome. Eu tenho um aplicativo para pedir comida. Eu preciso me deslocar num tempo X, então eu tenho um aplicativo aqui que vai resolver e que eu vou conseguir. Eu preciso entregar uma encomenda. Eu entro no aplicativo, chamo um rapaz da moto e ele vai entregar aquela encomenda em 10 minutos. Então essa ideia de que essa tecnologia cada vez mais na palma da nossa mão vai resolver os problemas, né? Por exemplo, a área da saúde. A área da saúde é aquela coisa da senha digital, né? Aquilo de não vá mais para a porta da unidade de saúde. Você vai lá, entra no aplicativo, se cadastra, etc., né? Mas aquilo ali, na verdade, e as pesquisas já têm mostrado, que as filas também são tão absurdas quanto as filas do atendimento presencial. Você só não está em pé ali. Você só não está em pé, mas você está aqui, o problema continua. Você só resolve o seu problema de não ir para o posto de saúde às 4 da manhã com o seu banquinho. Mas o problema ele continua aqui na tecnologia, né? Então eu atribuo muito a isto e ao segundo ponto, que é esse apartamento, essa separação entre a política institucional e a vida real. Sim, sim, com certeza. Eu acho que você tem muita razão em todos os pontos que você traz. Agora você é muito otimista. Porque, desculpa, porque assim, quando se trata de gestores públicos, eles têm a obrigação de saber que aquilo não funciona, né? Então, por que repete essa proposta a cada 4 anos, entendeu? Neste ponto, veja, Isabela, neste ponto das tecnologias digitais, e aí eu vou reduzir, na segurança pública, na segurança pública, tem uma questão que é, por exemplo, veja, muitas vezes a ideia é aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio, não é? Então você citou bem, no Carnaval de 2019, uma pessoa que era procurada pela Justiça foi identificada a partir de tecnologia de reconhecimento facial, ok? Então você pega este caso, um único caso, e você faz todo um alarde em cima dele. Então você cria uma ideia de que, opa, isto aqui vai revolucionar a segurança pública. Então eu penso que os gestores também se apegam muito a isso. Aí eu não diria a má fé, mas aí para mim é uma questão, talvez você não me veja tão otimista assim agora. A política virou um espetáculo. Sim, sim. E quando a política vira um espetáculo, eu pego este único caso e transformo isso faço toda uma pirotecnia em cima disto, para que as pessoas digam, olha, este gestor está resolvendo o problema da segurança. Conseguiu capturar uma pessoa foragida da justiça no Carnaval. E ele fez um espetáculo mesmo, porque foi parada até no Jornal Nacional essa notícia. Quem usa a tecnologia de reconhecimento facial na gestão pública tem feito espetáculo com os dados que consegue positivos, não é? Sim. E oculta todos esses casos que eu mencionei aqui.
Sim, sim. É triste, é triste. E assim, ludibriando toda uma população e colocando em risco uma população negra que já tem muitos riscos, já enfrenta muitos riscos todo o tempo, né? E aí entra a questão também da falta de empatia, né? Esses caras não são negros, a família deles não é negra, para eles terem que, né, pensar, meu Deus, como agora no intervalo o nosso cinegrafista comentou aqui com a gente, eu sei que em algum momento eu vou ser parado no metrô, porque a polícia me acha com cara de ladrão. E aí você que está em casa nos assistindo, que cor você imagina que é o nosso cinegrafista para falar isso? Eu vou dar um exemplo a partir disso. Eu estava em São Paulo esses dias, como eu referi, e eu estava com minha companheira e nós caminhando em São Paulo, numa rua. Aquilo que eu falei, de todos nós temos os nossos algoritmos internos, né? Sim. Nós fazemos as nossas classificações, os nossos ordenamentos. E veio em nossa direção assim, um idoso, branco, com a barba bastante grande, o cabelão um pouco curvado e com a bolsa tiracolo. Aí ela falou assim, olha aí, ó, o velhinho filósofo. Aí nós rimos assim um com o outro e depois eu falei, mas por que nós olhamos para um idoso branco, barbudo, com cabelo grande, com uma roupa de botão, de manga curta e com a bolsa tiracolo, e pensamos que ele tem ali um perfil de filósofo? E se fosse eu caminhando na rua, alguém diria assim, se eu fosse filósofo, por exemplo, olha ali o filósofo? Ou seja, nós temos as nossas construções também sociais, de olhar para uma pessoa e pensar, esta pessoa pode ser isso, isso e isso, mas esta pessoa não pode ser aquilo, aquilo e aquilo. Né? Vejam, por exemplo, isso, e há muitos experimentos que fazem isso, inclusive com crianças, de você pegar, sei lá, 10 pessoas, brancas, negras, etc., indígenas, enfim, colocar determinadas roupas nessas pessoas e pedir assim, e dar uma lista de 10 possíveis profissões. Classifique as 3 profissões que você mais acha que essa pessoa parece ser. Olha, você pegar uma pessoa negra e tendo ali 10 profissões e colocar uma pessoa negra com uma camisa básica, bermuda e havaianas, por exemplo. E colocar ali médico, engenheiro, arquiteto, professor, físico, pedreiro, pintor, Uber, motoboy, etc. Você sabe quais profissões você vai indicar ali qual é aquela pessoa. E você pegar um homem branco, elegante, com a barba feita, com a roupa bem alinhada, de terno, etc., e olhar para essas mesmas profissões, você vai ali fazer algumas indicações. O problema não é individual, é justamente dos repertórios que nós temos, né? Sim. E esses repertórios, eles são formados coletivamente, nos meios de comunicação, no discurso religioso, na escola, enfim. É isso. Tem uma outra coisa também que você estava falando no primeiro bloco sobre a geração de imagens, né? A tecnologia generativa, né? Que você falou. E eu estava lendo para fazer esse programa e eu descobri que isso já foi muito apontado, essa falha, né, de usar esse banco de dados branco e heteronormativo e ocidental. E aí, algumas empresas elas estão tentando corrigir isso e tentando fazer imagens mais diversas, né? Isso gera algumas aberrações. E aí eu vi um vídeo de um pesquisador falando sobre isso, assim, do quanto isso tem sido perigoso, até na questão da releitura da história, né? Porque em alguns momentos você pede, por exemplo, ele deu um exemplo, né, que pediu para um gerador de inteligência artificial gerar uma imagem de senadores dos Estados Unidos do século passado. E aí colocaram lá 2 mulheres, uma branca e uma negra. Sendo que isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Você ter, no século passado, 2 senadoras mulheres e principalmente negra. Então, assim, agora o que estão discutindo, né, é essa questão de, talvez por isso, algumas coisas tenham acontecido, inclusive a formação da imagem, se bem que tem uma arma, não sei se tem muito a ver, né? Mas, assim, é como se estivessem programando as inteligências artificiais para colocar diversidade em tudo. Diversidade em tudo. Para não ter erro. Até no que nunca teve. No que nunca teve, exatamente, para não ter erro. Isso é um problema, porque isso é falsear a história. É isso que eu queria ouvir. O que você tem acompanhado nas suas pesquisas assim, sobre isso, né? Isso é falsear a história, né? Porque essa ideia de que... Porque, veja, o apelo à diversidade hoje é muito grande, sim, né? Sim. Porque acho que nós chegamos num ponto das sociedades
que nós entendemos que ou nós respeitamos as diversidades ou vamos ficando para trás. É problema de quem não respeitar, né? Sim. Só que isso não pode ser um processo forçado, né? Esse tem que ser um processo que tenha, sobretudo, a participação das pessoas, e eu já falei isso aqui, das pessoas diretamente afetadas pelos problemas. Então, provavelmente se pensou, olha, precisamos agora ter diversidade nas imagens, tal, tal, tal. Mas aí você vai gerar imagens quando você não tinha diversidade. Então, você vai seguir falseando a história, por quê? E aí é que é o ponto. Teve ali uma intencionalidade direta de dizer, precisamos de mais diversidade. Mas, repito, o problema não está necessariamente na intencionalidade, mas em todo o repertório histórico que nós temos. Sim, sim. E aí você, como pesquisador, né, a gente tem todas essas falhas que você apontou ao longo de toda a nossa conversa, que são geradas por humanos mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a solução para isso, assim, como você você tem uma sociedade que é muito racista, é possível você gerar um sistema de inteligência artificial que consiga trabalhar sem seguir esses caminhos racistas, machistas, LGBTfóbicos, enfim, de preconceito? Como é possível isso? Em algum nível é possível. Tem que fazer diferente? Porque se eu disse, por exemplo, que quando uma criança vai para o estádio de futebol e faz gestos racistas, é porque ela foi ensinada, ela pode ser ensinada ao oposto, né? Sim, sim. Então, nós também podemos fazer programações tecnológicas que atuem no sentido contrário, no sentido de diminuir as disparidades raciais. Sim. Mas isso aí tem alguns passos que são necessários. O primeiro, para mim, não pode ser a produção de tecnologias algo de exclusividade de programadores, cientistas da computação e engenheiros. Ou seja, de quem domina a técnica. Antes da técnica tem a ética, né? Qual é a ética que está implicada na produção da tecnologia para aí sim sustentar a técnica, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisadora, Joana Monagreda, que ela propõe algumas alternativas. Ela diz, olha, quando nós entramos lá no aplicativo do banco e pedimos lá um crédito de 10 mil reais, eu estou precisando de um dinheiro, peço lá um crédito de 10 mil reais, e o banco vai lá e 2 horas depois já nega. O banco não me conhece, o banco nunca me viu, etc, tal, tal, tal. Mas o banco tem as minhas informações, os meus dados, que ele acessa isso, faz um rastreio da minha vida financeira e diz, não, essa pessoa aqui não tem condições, ok? Só que muitas vezes aqueles 10 mil reais que a pessoa precisa é para pagar o atendimento de urgência médica da mãe. Sim. Então, o que a Joana Monagreda diz? Essas construções algorítmicas poderiam olhar para a questão, por exemplo, de score financeiro e pensar isto não tanto pela vida financeira da pessoa, mas pela necessidade que a pessoa tem. Sim. Então, você começaria a reverter, olha, qual é a finalidade daquele recurso? Em que é que aquela pessoa vai investir? Qual é a condição financeira da família daquela pessoa? Aquela pessoa ajuda na família ou ela usa o dinheiro apenas para ela? Ou seja, você poderia pensar os aplicativos que funcionam para os bancos digitais, não pensando apenas na questão do score financeiro, mas pensando na questão de justiça distributiva. Sim. Justiça financeira. E tem como fazer isso porque tudo que a gente faz hoje é rastreado. Então tem como ele Obviamente. saber sobre seus hábitos, para além dos hábitos financeiros. Obviamente. Obviamente tem como fazer. Entendi. Né? Então, por exemplo, tem um sistema algorítmico que foi criado no sistema de justiça dos Estados Unidos para avaliar os níveis, os potenciais níveis de reincidência das pessoas que estavam presas. Então, a pessoa era presa e aí depois de, 2, 3 meses, ela participava de uma entrevista e essa entrevista era alimentada um banco de dados que depois funcionava automaticamente, esse banco de dados e informações, e dizia, tal pessoa tem o índice X de reincidência. O que é que se identificou? Que os níveis mais altos de reincidência que esse sistema apontava era para pessoas negras que estavam no sistema prisional. O que aconteceu? Muitas pessoas negras que tinham um nível de reincidência alto, não que reincidiram, mas que tinham ali um potencial, uma probabilidade alta de reincidência, não tinham benefícios como, por exemplo, o induto de Natal.
sei lá. E pessoas brancas tinham. O que aconteceu? Tem casos de pessoas que foram liberadas, pessoas brancas liberadas, sistema prisional, que a probabilidade de reincidência foi baixa, que reincidiram. E pessoas negras que de algum modo foram liberadas, que tinham um nível ali médio, não reincidiram. Então você pode, por exemplo, utilizar essa mesma classificação não para determinar quem vai ter direito ao indulto ou não, mas para ajudar na avaliação do comportamento daquela pessoa dentro do sistema prisional e para talvez ajudar na redução da pena, por exemplo. E políticas de ressocialização. Também. Exatamente, ou seja, as tecnologias elas estão aí. A questão é quais são os usos que nós damos a elas. Né? É isso, como eu disse. Fora algumas tecnologias, né, como a bomba nuclear, a bomba atômica, etc. Fora algumas tecnologias, quase todas podem ter diferentes usos. Né? Então, o mesmo microfone que eu utilizo para falar coisas positivas, para mandar uma mensagem positiva para alguém no rádio pela manhã, eu posso utilizar esse mesmo microfone para propagar discurso de ódio contra o meu vizinho. Né? Ou seja, o problema não está necessariamente aqui, está também no uso que eu dou a isto aqui. Né? Agora, você está trazendo essas soluções que são muito amplas, né? Muito complexas. Eu nem tinha pensado nisso. Meu pensamento foi bem simplista aqui. De falar, tem que ter mais mulher, tem que ter mais diversidade nos cursos de tecnologia. Sim, com certeza, tem que ter. É isso, porque para chegar nesse nível que você falou, talvez um homem hétero, branco, não consiga. Tem que ter. Pelas limitações, estou errada? Esse para mim, é um ponto fundamental, Isabela. É preciso ter, por exemplo, investimento para que mais meninas queiram ser cientistas, mais meninas queiram ser engenheiras, mais meninos negros possam ser cientistas da computação, possam ser programadores. Acho que isso é um passo fundamental. Só que ele se esbarra num limite, já que nós falamos aqui de política, que é o limite da representação pela representação, ou seja, ter mais negros na política, ter mais mulheres na política é igual a ter uma política melhor para as mulheres? Não necessariamente. Né? Mas eu também acho que vai ser muito difícil ter uma política melhor para as mulheres se não tiver mais mulheres na política. Né? Ou seja, é preciso ter, mas para além disso é preciso ter outras questões. Né? Ou seja, e muita gente fala isso, eleição dos Estados Unidos agora, Kamala Harris, por exemplo, que pode ser a primeira mulher a presidir os Estados Unidos. Né? Eu acho que isso, do ponto de vista simbólico, é extremamente importante no sentido de dizer, olha, o mundo, e mesmo os Estados Unidos, não é só de homens brancos, naquele caso, homens brancos velhos. Sim. Não é só. Não é? É possível que uma mulher negra também chegue a este lugar. Isso é importante até para as meninas que vêm e olham como exemplo e dizem, eu posso um dia ser aquilo, se eu quiser. Sim. Só que os Estados Unidos, muito provavelmente com Kamala Harris ou com Donald Trump, não vai mudar sua vai seguir sendo os Estados Unidos e tudo aquilo que nós conhecemos para o resto do mundo. Não é? Então, eu acho que sim, é preciso termos mais diversidade nos cursos, termos política para que meninas, pessoas negras, etc., entrem nessas áreas mais tecnológicas das exatas. Dominadas por homens, né? Exatamente. Brancos. Mas que também, digamos que a questão mais ampla seja pensada, ou seja, quais são os fins dessas tecnologias. Com certeza. O que eu fiquei pensando aqui foi isso, assim, como chegar nessas questões que você trouxe, né, de colocar as tecnologias para outros fins, passando por esse pessoal que é bem segmentado, entendeu? A gente tem esse problema, né? Então... Minha família é do sertão da Bahia e minha avó é do sertão da Bahia e eu morei durante um tempo também no interior da Bahia, no sertão. E, para mim, a tecnologia mais importante para o sertão brasileiro foi criada por um pedreiro que morava em São Paulo. Não é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia que foi a cisterna. Sim. Foi criada por um pedreiro que fazia... Era um rapaz que nordestino, trabalhava em São Paulo e fazia piscinas em casas de luxo. E aí, um dia, ele contando, ele um dia pensou assim, olha, se eu posso fazer algo aqui para armazenar água numa casa, eu também posso fazer algo para armazenar água da chuva quando ela cai. É aí que cria a cisterna. Eu não lembro agora o nome do rapaz. Peço desculpas por isso. Do criador da cisterna. Né? A cisterna virou uma política pública. Ou seja, uma tecnologia que foi para resolver um problema de falta de água em determinados períodos no sertão, no semiárido. Mas quem resolveu? Uma pessoa que passava por esse problema. Exatamente.
Exatamente. Se ele não fosse de uma família que vivenciasse esse problema, ele não ia conseguir pensar isto. Né? Então é por isso que é fundamental envolver aquelas pessoas que são diretamente afetadas. É isso, com certeza. A gente está com o nosso tempo apertado, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Essa questão da neutralidade das tecnologias, né, que a gente falou no começo, que as pessoas tendem a pensar que não, é uma máquina, está fazendo ali automatizado, não tem erro, ou então a taxa de erro é baixa. Você acha que essa ideia da neutralidade, da infalibilidade das tecnologias, ela é uma ideia que é também financiada, que ela é, digamos assim, propagada propositalmente pelas grandes empresas para manter o seu poderio, para manter o seu nível de influência, enfim, manter os seus lucros e tal? Ou não, tem uma outra origem? Eu costumo brincar que nem detergente que se diz neutro é neutro. Né? Nós não somos neutros. Se nós não somos neutros, as tecnologias também não vão ser. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui num enquadramento. Né? Esse enquadramento foi uma escolha, foi uma opção. Nós poderíamos estar aqui num outro enquadramento. Sim. E o programa aconteceria da mesma forma, mas no outro enquadramento. Né? Então, nós sempre fazemos escolhas, nós fazemos sempre opções. Nós temos os nossos viés, os nossos algoritmos. Né? E aí, a questão da ideia de neutralidade das tecnologias é uma ideia de que é como se fosse possível nós, seres humanos, que somos altamente subjetivos, cheios de opiniões, de valores, de ideologias, etc., nos separarmos disso e produzirmos algo que não tivesse isto implicado. Mas essa ideia, Isabela, está na origem da internet. Quando a internet foi criada, e tem um manifesto muito conhecido de várias pessoas entendidas em tecnologia, que era a ideia de um mundo livre de preconceitos e de desigualdades. Sim. A internet, quando foi criada como um lugar em que todo mundo pudesse existir de forma harmônica, etc. Já que o mundo real isso não era possível, então se criou a internet com essa ideia. Se mostrou que isso não existe, não é? Primeiro que nem todo mundo tem internet, nem internet de qualidade. Segundo, que muita gente que tem não aprendeu a usar. Terceiro, que algumas pessoas têm apenas para usar, outras pessoas têm para produzir conteúdo. Depois que quem tem dinheiro pode impulsionar conteúdo e quem não tem, chega ao final do mês, só consegue entrar no WhatsApp. Então, ou seja, a desigualdade ela permanece, né? Mas a ideia de neutralidade está muito aí na origem da internet. E ela é sustentada porque justamente essa ideia de que a tecnologia é quase como a tecnologia fosse uma coisa não humana. Sim. E tudo aquilo que é humano, é criado por humano, tem a participação, tem ali o que a humanidade traz tanto de mais belo quanto de mais perverso. Sim, então essa ideia ela vem se perpetuando desde essa origem da internet. Sim, sim. E hoje tem ganhado, eu acho que, sei lá, pode rolar um financiamentozinho assim, né? Sim, vamos manter essa ideia aí até para garantir aqui os aplicativos. Claro, né? claro. A importância das tecnologias de vigilância. Por exemplo, isso que eu falei aqui do WhatsApp. Tem uma coisa chamada Zero Rating. Zero Rating é aquela... São esses planos que a pessoa paga R$10 por mês e chega no dia 15 e acaba a internet da pessoa, mas ela ainda tem o WhatsApp. Sim, sim. E consegue ter o WhatsApp até o final do mês. Isso é muito comum. Os conteúdos de fake news, de desinformação e de discurso de ódio conseguem chegar justamente a essas pessoas que têm o zero rating. Por quê? Porque eu recebo lá um link que diz Isabela Garrido envolvida em uma cena absurda. Abra o link. Sim. Só que a pessoa, ela está no zero rating. Ela não tem mais crédito. Ela só tem o WhatsApp. Então ela clica no link e ela não vai conseguir abrir, ela não vai conseguir ler. Mas a manchete é sensacionalista. Então ela compartilha aquilo. Ela nem leu, mas ela compartilha. Porque a manchete é sensacionalista, então ela vai acreditar. Não, você viu no que Isabela está envolvida? Só que ela nem conseguiu ler o conteúdo. Então sim, tem toda uma estratégia também de financiamento e de... Porque desinformação, essa ideia de neutralidade das tecnologias tem a ver também com processos políticos e econômicos, com ganhos econômicos e com ganhos políticos. Sim, é isso. Paulo Vitor,
Amei essa conversa. Também, gostei bastante. Muito bom. E assim, trazer isso aqui na TV Câmara, trazer para os nossos espectadores, da forma como você trouxe, de uma forma muito lúdica, né? Você trouxe muitos exemplos aqui. Então, acho que quem está assistindo conseguiu entender muito bem qual é a problemática que está por trás desse tema, que parece difícil, né? Algoritmos, inteligência artificial, não vou entender esse programa. Vai sim, vai sim. E a gente conseguiu fazer um programa totalmente fácil, inteligível, para qualquer pessoa, não precisa ser da área de tecnologia, para entender esse problema. E é muito importante que muitas pessoas saibam disso, né? De que temos sim falhas graves envolvendo tecnologias, algoritmos que são a base do nosso dia a dia hoje, né? A gente não consegue mais viver sem movimentar esses algoritmos, enfim. E que bom a gente poder trazer uma pessoa tão qualificada, né? E tão disposta como você para trazer e dividir esse conhecimento aqui com a gente. Foi uma honra, um prazer. Obrigado, Isabela. Só mais uma questão que eu acho que é importante as pessoas pensarem assim. Eu costumo pensar os algoritmos mesmo como aquilo que nós decidimos que vai ajudar a organizar as coisas. Então, por exemplo, uma dona de casa que cozinha ali para a semana e vai guardar tudo no congelador. Ela sabe qual é o pote que tem feijão, qual é o pote que tem arroz, qual é o pote que tem a carne, etc. Ela sabe disso. Ou seja, ela cria sistemas de classificação na mente dela. Ela cria os algoritmos dela. Então, ela sabe que ela não vai colocar determinado alimento em determinado pote, por isso, por aquilo, etc. Então, mesmo que inconsciente, mas ela tem os sistemas de classificação e de organização dela. Sim. É isso. São as informações e os dados que nós estamos guardando e dizendo, não, estou aqui, eu posso deixar... Por exemplo, tal alimento eu posso deixar na geladeira e não no congelador, porque não vai estragar. O outro alimento não, eu tenho que colocar no congelador. São sistemas de classificação que nós vamos fazendo o tempo todo. E que agora só está automatizado, né? Exatamente, é só digital. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E você que está indo assistindo o Sala de Imprensa de hoje, infelizmente chegou ao fim. Mas se você quer rever essa e outras edições, você pode acompanhar a TV Câmara. O nosso encontro fixo é toda quinta-feira, às 13 horas. Mas ao longo da programação tem várias reprises. Então, a qualquer momento, você pode assistir a gente. E na Rádio Câmara também tem Sala de Imprensa, viu? Toda sexta-feira, às 13 horas. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.